com algo para você e para mim também, aleluia, que quer dizer a respeito de um jovem. Junto com ele, mais 3 jovens que foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Glórias a Deus. Abra as vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 6, na qual nós estaremos lendo. Glórias a Deus. Em meio a essas palavras que Deus vai direcionar do céu para a sua igreja nesse lugar, glórias a Deus, nós vamos levar o nosso pensamento ao céu e nessa noite vamos deixar Deus agir. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Aleluia. Preste bastante atenção. A palavra de Deus diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que lhe trouxesse alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fosses competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo número 5. Determinou-lhes o rei a ração diária nas finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Versículo número 6, para terminar em nome de Jesus. Então eles se achavam dos filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Podeis assentar dando glória nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Quando falamos desse profeta Daniel, aleluia, não deixaríamos de falar sobre Babilônia. Não deixaríamos hoje aqui de abrir um parêntese e começar a falar a respeito da cidade capital chamada Babilônia. Aleluia, uma capital que era a cidade dos caldeus, uma capital que era a cidade de Sinear. Aleluia, era a cidade da prostituição, era a cidade dos mercadores. Aleluia, era a cidade dos políticos, dos vereadores, dos governadores. Aleluia, não deixaria de abrir um parênteses aqui e começar a falar desta cidade. Glórias a Deus. Vou começar a falar desta cidade, observando que em meio a uma Babilônia, onde tinha ali um rei chamado Nabucodonosor, aleluia, que tinha seu pai Nabopolassar. Glórias a Deus. Começamos a observar que alguns jovens foram deportados de uma cidade chamada Judá. Vieram de Judá para assim estar aprisionados dentro de Babilônia. Aleluia. Quando falamos de Babilônia, observamos, aleluia, que a Babilônia situa-se, aleluia, ao lado sul do Iraque, ou seja, próximo ao Golfo Pérsico. Aleluia. Quando falamos de Babilônia, falamos de uma cidade pagã, aonde tinha 53 grandes deuses, aleluia, que era adorado por homens que habitavam naquele lugar. Glórias a Deus. Mas numa deportação que vindo de Jerusalém, Nabucodonosor trouxe alguns jovens de Deus, jovens que tinham aproximadamente de 12 a 16 anos de idade, jovens, aleluia, que estavam instruindo talvez o teu ministério, estava começando, jovens que teriam de 12 a 16 anos. Glórias a Deus. Mas quando eles foram escolhidos, foram de família nobre, foram escolhidos da casa real, aleluia, eram jovens que faziam diferença naquela cidade. Mas ainda falando de Babilônia nesse lugar, aleluia, eu quero te dizer que em meio àquela cidade ser grande, em meio à cidade de Babilônia ser grande, porque o seu governador, o seu rei, chamado Nabucodonosor, era um grande homem naquele lugar, um homem que renovava todas as coisas que havia dentro da Babilônia, um homem que estava à frente, um
levas o teu culto a Deus pagão. Aleluia, louvado e bendito seja o nome de Deus. Uma Babilônia tão linda, uma cidade tão fortificada, uma cidade tão fortificada, que é onde fala que os seus muros tinham 3,70 metros de altura, glórias a Deus, por 6,50 metros de largura. Uma cidade reforçada, aleluia, uma cidade muito linda, uma cidade, meu querido irmão, aleluia, que havia ali coisas que não agradavam aos olhos de Deus, coisas que não agradavam aos olhos do Senhor. Aleluia, o povo de Jerusalém estava vivendo numa situação de desprezo. O povo de Jerusalém estava vivendo numa situação de desobediência. Aleluia, o povo de Jerusalém não estava nem aí para a palavra de Deus. O povo de Jerusalém estava adorando a outros deuses. O povo de Jerusalém não estava fazendo nada que agradasse aos olhos do Senhor. Glórias a Deus, como vemos numa deportação que está no livro de Jeremias, capítulo 25. Aleluia, quando Jeremias profetiza 70 anos de cativeiro. Jeremias profetiza 70 anos de cativeiro. É a primeira deportação de Jerusalém para Judá, para a Babilônia, perdão. Aleluia, lá vai o povo de Jerusalém, aleluia, preso, aprisionado e vai diretamente para a Babilônia. O povo que para eles, aleluia, já a esperança já tinha se acabado. Já tinha acabado a esperança. Porque eles adoravam, e o profeta Jeremias, Deus usando aquele homem para dizer, aleluia, olha só, vocês vão para o cativeiro, 70 anos ficará aprisionado. Aleluia, quem gosta de conferir, pode conferir aí, no livro de Jeremias, capítulo 25. Aleluia, quando Jeremias profetiza 70 anos de cativeiro, para Judá e Jerusalém para a Babilônia, porque era o povo rebelde que não adorava a Deus de coração, era o povo rebelde que se prostrava adiante de estátua e deuses pagãos. Aleluia. Mas lá estava quem? Jeremias, um dos profetas maiores. Estava Jeremias, um dos profetas maiores, e pregava em Jerusalém. Jeremias pregava no templo, Jeremias pregava na rua, Jeremias fazia a vontade de Deus, mas o povo estava com o coração pegado, aleluia, aos deuses do mundo. O povo estava com o coração pegado naquilo que enche os olhos, aleluia, o povo estava pegado, aleluia, naquilo que desagrada os olhos e o coração de Deus Todo-Poderoso. Aleluia, numa certa feita Jeremias não poderia pregar mais dentro do templo. Numa certa feita lá vai Jeremias também aprisionado pelo rei Jeoaquim, que manda aprisionar aquele homem. Jeremias estava numa prisão. Aleluia, quando lá manda um servo dele, Baruque, escrever. Baruque está na prisão com Jeremias, servo de Jeremias. Ele começa a escrever o que vinha da parte de Deus. Baruque começa a escrever aquilo que vem da parte de Deus. Jeremias vai dizendo, olha, escreve isso, escreve isso, escreve isso, escreve isso. Baruque pega aquelas palavras que o Senhor tinha mandado o profeta Jeremias, o que ele escrevesse. Ele pega aquelas palavras e quando mostra, aleluia, os sacerdotes que serviam na Nabucodonosor, os homens começaram a ficar com o teu pensamento turbado, aleluia, porque eles serviam a deuses pagãos, serviam a Deus feito por mão de homem, e eles começaram a ficar com seus pensamentos turbados. Aleluia, um se comunicando com o outro diz, olha, nós vamos levar essa mensagem para o rei Jeoaquim assim ver. Nós vamos levar até, aleluia, o aposento do rei Jeoaquim para apresentarmos a ele. Mas nós vamos levar lá esta palavra que vem de Deus. Mas você, Jeremias, se esconde, porque o rei Jeoaquim vai vir para te perseguir. Aleluia, quando você faz a vontade de Deus de todo o coração, alguém te persegue. Quando você faz a vontade de Deus de todo o coração, sabe o que aquele que está do teu lado, sabe o que ele faz? Ele pega a pedra e ele te lança. Mas com aquela pedra que ele te lança, você pega essa pedra, você vai montando o castelo. Aleluia. Aleluia. Tem Jeremias aqui nessa noite. Tem Jeremias aqui nessa noite que escreve aquilo que Deus, aleluia, manda e diz o que Deus manda. Mas levando
até o rei Joaquim. O rei Joaquim estava no teu aposento, lá sentadão na cadeira, à beira de uma lareira. Chegando lá a palavra do Senhor, ele olha aquela palavra, mas que coisa é essa? Ele fica um pouco indignado por observar, aleluia, uma palavra que ele estava falando a respeito de Deus. Ele imediatamente olha aquela mensagem, começa a olhar, aleluia, imediatamente pega uma faca e começa a rasgar, aleluia, e lançar ao fogo as palavras que Deus mandou o profeta escrever. Glórias a Deus. A situação de Jerusalém estava difícil. A situação de Jerusalém não estava fácil. No capítulo 18 de Jeremias, todos nós conhecemos essa palavra. Deus manda Jeremias descer a casa do oleiro. Jeremias desce a casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Jeremias desce a casa do oleiro e lá começa a observar, aleluia, aquele oleiro fazendo vaso. O oleiro sobre a roda, assim ele fabricava um vaso. Aleluia, e ao fabricar este vaso, ele olha que o vaso ele se quebra. Quando o vaso ele se quebra, o oleiro pega a mesma argila e começa a fazer o mesmo vaso. A situação de Jerusalém estava difícil, mas não era impossível para os olhos de Deus. Mas Jerusalém não estava querendo se consertar de forma alguma. Aleluia, Deus fica indignado. E no capítulo de número 19, aleluia, Deus manda Jeremias comprar o vaso. Chama os anciões vêm com Jeremias. Aleluia, e ele vai até o vale. Aleluia, chegando no vale, ele pega aquele vaso. E aquele vaso, ele pega aquele vaso, Deus manda bater aquele vaso no chão. Quando ele pega o vaso, ele bate o vaso no chão. O povo fica olhando admirado e Jeremias começa a falar com o povo que a situação de Jerusalém estava daquela forma. O vaso se quebrou. Aleluia, talvez eu te diga uma coisa, meu querido, o teu coração esteja quebrado aqui hoje. O teu coração esteja quebrado aqui hoje. Mas o Deus que trabalha, o Deus que reconstitui, o Deus que reconstrui a minha e a tua vida, ele está aqui hoje para fazer coisas infalíveis. Aleluia, mesmo que te lance num tronco, mesmo que te lance numa cova, o Senhor ele sempre vai estar do teu lado para te proteger. Mas você leu a respeito de Daniel e está falando sobre Jeremias. Calma aí que eu vou chegar lá. Aleluias. Jeremias foi lançado num tronco, capítulo de número 20, foi lançado num tronco porque pregava a palavra de Deus. Chegando naquele tronco, aquele homem preso, aleluias, o rei Passu mandou prender aquele homem, o homem no tronco preso. Aleluias, imediatamente quando Jeremias estava lá no tronco, Passu ele começa a passar dificuldade, necessidade, Deus começa a provar, Deus começa a apertar, porque pegou o homem de Deus, lançou lá no tronco e o homem de Deus estava sofrendo lá no tronco. Deus começa a apertar aquele rei chamado Passu. Sabe o que acontece? Ele imediatamente vai lá, arranca Jeremias do tronco e tira Jeremias do tronco. Mas Jerusalém não se consertava de jeito nenhum. Jerusalém não se consertava de jeito nenhum. De jeito nenhum se consertava Jerusalém. A coisa estava difícil para Jerusalém, aleluia. Uma cidade tão bela, uma cidade de profetas, e o negócio estava difícil. Aleluia. Aleluias. No capítulo de número 13, Jeremias, Deus manda pegar um cinto e enterrar cavar um buraco e enterrar. Glórias a Deus. Jeremias pega um cinto, cava um buraco, um cinto de linho bem lindo, uma coisa bela. Pega aquele cinto, cava um buraco e ali enterra aquele cinto. Aleluia. Deus falando assim com o passar dos anos. Jeremias vai lá, cava aquele buraco e pega aquele cinto. Jeremias foi até o lugar que ele teria posto o cinto de linho muito lindo, uma coisa muito bela. Aleluias. Ele vai lá e escava, começa a escavar, e quando pega o cinto de linho, que era uma coisa linda,
Ele pega aquele cinto, o cinto estava podre. O cinto estava numa situação muito difícil. O cinto estava, aleluia, se despedaçando. O cinto estava se desintegrando. Aleluia. Jesus traz uma parábola para Jeremias no seguinte: ele fala que a situação de Jerusalém estava daquela forma. Aleluia, a situação de Jerusalém estava daquela forma. Jerusalém estava se desgastando. Jerusalém estava se apodrecendo. Jerusalém estava, aleluia, muito mal adiante dos olhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora trazendo para a vida de Daniel. Quando Daniel é escolhido, ele veio deportado da Babilônia. Daniel, ele era da época de Ezequiel, de Jeremias. A Bíblia fala que é o livro dos 3 maiores profetas: Isaías, Ezequiel e Jeremias. Aleluia, mas colocamos o livro de Daniel em 4º lugar dentro da Bíblia. Aleluia, e vemos quão grande foi a obra que Deus realizou na vida de Daniel. Quando a cidade de Jerusalém é sitiada por Nabucodonosor, aleluia, invade e traz o povo para a Babilônia. Lá traz Daniel, Ananias,